Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Ângela e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre PS Eu Te Amo, da Cecília Herne, e a adaptação cinematográfica do livro também. Então, o livro foi publicado pela primeira vez em 2004 e o filme em 2007. Se você ainda não assistiu, eu tenho que avisar que vai ter alguns spoilers, porque o objetivo desse vídeo é falar das diferenças entre o livro e o filme. Não tem como eu fazer isso sem dar spoiler da história. Mas, enfim, só pra avisar vocês, entendeu? Se você não assistiu, pretende assistir, não gosta de spoiler, salva esse vídeo na sua lista de assistir mais tarde, vai lá ver o filme, vai lá ler o livro e depois volta aqui, ok? Dito isso, todo mundo avisado, vamos logo ao vídeo. Pra começar, qual que é a história central, assim, a premissa geral, tanto do livro quanto do filme? É a Holly. Então, o que tem a Holly? Ela é casada com o Gary, mas infelizmente, quando ele completa 30 anos, ele é acometido por um tumor e ele morre. Então, isso não é spoiler, isso não é um spoiler, tá, gente? O que acontece é que a gente vai acompanhar, então, alguns meses depois do enterro dele, a Holly vai receber umas cartas e ela vai ler essas cartas, e são cartas do Gary, cartas que ele deixou pra ela, e todas essas cartas terminam com PS Eu Te Amo, por isso que é o nome do livro e o nome do filme. E essa é a premissa geral, a gente vai acompanhar a Holly nesses primeiros meses após a morte dele, recebendo essas cartas que ele pede pra ela fazer algumas coisas, até pra ajudar ela também nesses primeiros meses, porque ele meio que imagina que ela não vai conseguir ficar esses meses sem ele, que vai ser muito difícil, porque ela era o amor da vida dele e ele era o amor da vida dela. Então essas cartas também são pra ajudar ela, certo? Essa é a premissa geral, tanto do filme quanto do livro. E antes de falar quais são as diferenças, eu queria falar qual foi a minha nota que eu dei pro livro e pro filme. Então, as redes sociais que eu uso pra marcar livro, pra marcar filme, são o Scoob e o Filmou. Eu sei que o Filmou tá muito ruim, ele tá dando problema direto, mas é a rede social que eu uso ainda. Enfim, firme e forte. No Scoob e no Filmou, o sistema de avaliação é por estrelinhas, né? Então é o máximo de 5 estrelas. Pro livro, eu avaliei com 4 estrelas, eu achei um ótimo livro. Eu não avaliei com 5 estrelas porque eu demorei um pouco pra emplacar na leitura, mas o livro é muito bom. E o filme, eu avaliei com 3 estrelas, daí eu avalio meio diferente no Filmou. Eu avalio com 1 estrela um filme que é horrível, com 2 estrelas um filme que eu acho ruim, com 2 estrelas e meia o filme que eu acho regular, 3 estrelas é um filme que eu acho assim bonzinho, mas poderia ser melhor. Não, com 3 estrelas é um filme bonzinho, que poderia ser melhor, e 3 estrelas e meia é um filme bom, aí 4 estrelas é um filme ótimo e 5 estrelas é um filme excelente. Então essa é a minha avaliação. Então eu avaliei com 3 estrelas o filme porque eu achei o filme bonzinho, porque depois de ler o livro eu esperava outro tipo de filme e eu não gostei do filme. Por que eu não gostei do filme? Eu entendo que é necessário fazer algumas mudanças quando adapta, né, um livro para um filme. Algumas coisas precisam mudar, o público literário é diferente do público do cinema, a gente entende isso. Só que precisava fazer uma releitura do livro, porque é isso que é, sabe, gente? É uma releitura do livro. O que é uma releitura? É a ação de interpretar algo novamente, eles estão reinterpretando a história do livro no filme, entendeu? Então eles mudam muita coisa. E isso me incomoda muito. Então vamos lá. O objetivo deste vídeo é falar das diferenças. Então, quais são as diferenças entre o livro e o filme? A principal diferença... Não é a principal diferença. Vamos começar do início. É a nacionalidade dos personagens, dos nossos protagonistas, do Gary e da Holly. A autora do livro é irlandesa, portanto, no livro, o Gary e a Holly são irlandeses, tá? Eles cresceram juntos, eles eram melhores amigos, e daí eles se tornam namorados, e eles são considerados por todos como almas gêmeas, assim como seus melhores amigos, a Sharon e o John. A Sharon é a melhor amiga da Holly, e o John é o melhor amigo do Gary. E no livro, esse casal, esses 2 casais se formaram juntos, sabe? E eles são muito próximos, eles são muito amigos mesmos. Então, no livro, a história se passa na Irlanda. No filme, o Gary é irlandês e a Holly é estadunidense, a Holly é norte-americana. Então o filme se passa nos Estados Unidos. E é isso, já é uma grande mudança pra história, sabe? A segunda coisa de diferente entre o filme e o livro é o Danny. No filme ela chama ele de Daniel o filme inteiro,
No livro, ele só é chamado de Daniel quando eles estão se apresentando. Depois todo mundo chama ele de Danny, é o apelido dele. O Danny é um personagem que ela vai estar conhecendo ali e vai estar se tornando um dos melhores amigos dela nesse momento. E no livro, ele tem um clube lá na Irlanda, que é um clube muito famoso, muito popular. E é um clube de 3 andares, sabe? É um lugar que tá sempre lotado. No livro, é isso. No filme, o Danny tá, tipo, trabalhando no bar da mãe dela. Esse clube de 3 andares, super famoso, super popular, no filme é só um bar simplesinho da mãe da Holly. E o Danny é um funcionário de lá. Então, tipo, já tá diferente, entendeu? E o Danny, ele é muito mais chato no filme do que ele é no livro, tá? No livro ele não é tão chato, entendeu? Tipo, por quê? Enfim, a mãe da Holly também é uma questão importante. Como eu disse, no livro... Não, no filme, a mãe da Holly tem um bar, né? No livro, não. No livro, a mãe da Holly é só a mãe da Holly, entende? E a diferença principal nessa questão é a desconstrução da família da Holly. Por quê? No filme, a mãe da Holly foi abandonada pelo pai dela, então são só a mãe da Holly, que no filme se chama Patrícia. Então é a Patrícia, mãe da Holly, a Holly e a Ciara, que é a irmã dela. Só que no filme, eu não sei se eu não prestei muita atenção, mas assim, a Ciara mal é apresentada como irmã dela no filme, tipo, aparece a Ciara chegando, assim como no livro, né, porque a Ciara tá na Austrália, então tanto no livro quanto no filme ela chega no meio do enterro. Só que ela, no livro fica claro que é a irmã da Holly, e no filme não fica tão claro se você não presta tanta atenção. Enfim, então no filme é a Holly, a mãe dela, a Patrícia, e a irmã dela, a Ciara. No livro, os pais da Holly são super bem casados e felizes e se chamam Elizabeth e Frank. Então os pais dela são super juntos, tá tudo bem no livro. E ela tem 4 irmãos no livro. No filme só tem a Ciara. Mas no livro ela tem 4 irmãos. Eu preciso falar desses irmãos porque eles são importantes no livro. Então, por ordem, o irmão mais velho dela, o primogênito da família, é o Richard. O Richard é descrito pela Holly como alguém que nasceu com a doença da velhice eterna, porque a vida dele é regrada, sabe? Ele leva a vida dele dominada por regras, leis e obediência. Então ele é considerado o chatão da família, sabe? Ele é o isolado e a Holly, até ali as primeiras partes do livro, ela considerava que ele gostava de se manter isolado da família. Então esse é o Richard, o irmão mais velho. Daí a Holly diz que o Jack é 2 anos mais velho que ela. O Jack, então, seria o segundo irmão mais velho dela e é o que ela é mais próximo, porque como ele é só 2 anos mais velho que ela, eles tinham idades bem parecidas, então eles são tipo melhores amigos, sabe? E é o que ela era mais próximo. E agora, né, ele já é casado. Na verdade, o Richard também é casado. O Richard é casado com a Meredith, que eles também consideram uma mulher chata. E o Richard e a Meredith têm 2 filhos, o Timothy e a Emily. O Jack, ele é casado há 7 anos com uma mulher que se chama Abby, mas não tem filhos. E quando o Gary estava vivo, o Jack e a Abby saíam bastante com a Holly e o Gary. Aí depois, na sequência, veria então a Holly, mas a Holly é a nossa protagonista, eu não preciso falar da Holly, né, gente? E depois da Holly é a Ciara. A Ciara, então, é quase caçula, não é a caçula, né? O caçula é o Declan. Então ela é a segunda mais nova, a Ciara. Só que a Ciara, ela é a mais diferentona da família. Ela é descrita como aventureira, ousada, destemida. A Holly diz que ela e o Jack costumavam dizer que a Ciara vive no planeta Ciara de uma pessoa só. Por que a Ciara é assim? No livro ela é descrita como aventureira porque ela viaja o mundo inteiro. E ousada porque ela tem piercing, tem tatuagem, porque ela pinta o cabelo de cores coloridas. E destemida porque, por exemplo, ela vai apresentar uma foto dela pulando de bungee jump no livro. Então, assim, a Ciara no livro é vida louca, entendeu? Ela é muito divertida no livro. E o último, que é o caçulinha, é o Declan, que tem 22 anos. A Holly diz que ele ainda é mimado pela família, porque ele é o caçulinha. E ele tá fazendo faculdade de cinema e vive com uma câmera na mão. E isso vai me levar também a outro ponto. Além dessa desconstrução da família dela no filme, que me incomodou demais, eu senti muita falta. Eu acho que o Richard, pelo menos, era um personagem tão importante quanto a Ciara. Ele tinha que estar lá, sabe? Mas não está. Só tá a Ciara no filme. Então, qual que é o outro ponto que me incomodou bastante? O Declan. No livro, a gente tem uma das melhores coisas que acontecem
graças ao Declan, uma das melhores coisas, que é o documentário As Mulheres e a Cidade. O que acontece? A distribuição das cartas no filme e no livro também é diferente. No filme, a primeira carta chega pra Holly no dia do aniversário dela ali, né? E todas as outras cartas chegam ali no primeiro dia do mês através do correio ou através de serviços de entrega. No livro, todas as cartas chegam juntas pelo correio na casa dos pais da Holly. E daí a Holly não sai da casa dela, né, do apartamento dela que ela tinha com o Gary. Era uma casa, eu acho que no livro. Enfim, ela não sai de lá durante 3 semanas, mais ou menos um mês. Então quando ela vai buscar o pacote que tá lá na casa dos pais dela, já se passou um mês. Então ela perde, se não me engano, a primeira carta, que seria de março, porque no livro ele morreu em fevereiro. Então a primeira carta é de março e a de abril ela meio que abre junto ali no começo, sabe? E a carta do aniversário dela chega algum tempo depois, tipo, o aniversário dela é meses depois da morte do Gary no livro. No filme, não. Ela recebe a primeira carta no aniversário. Então, como é meses depois, já tá todo mundo ali, a Ciara já chegou, enfim, tá todo mundo ali. Então, quando ela recebe a carta no livro, ela tá reunida, né, quando ela vai ler a carta, tá todo mundo ali pra comemorar o aniversário dela. Todo mundo quem? As melhores amigas dela, que é a Sharon e a Denise, e a cunhada, a Abby, e a irmã dela, a Ciara. Então tá, a Ciara, a Abby, a Sharon, a Denise e a Holly. E a carta pede pra ela ir comemorar o aniversário dela com as amigas. O Declan tá junto, ele tava filmando tudo. Então o Declan tá filmando tudo pra um documentário, pra um concurso. Ele ganha o concurso com esse documentário que ele faz. E esse documentário é exibido na televisão. Então eles vão se reunir no clube do Danny pra assistir. Então tá toda a família dela, todos os amigos ali pra assistir o que elas fizeram na noite que elas comemoraram. Porque elas beberam muito, elas não se lembram o que elas fizeram. Então aquele documentário vai ser a primeira vez que elas vão ver o que elas fizeram naquela noite do aniversário da Holly, da comemoração. E é uma das melhores páginas. Essas páginas são as melhores páginas do livro. Eu me diverti. Eu ri de dar gargalhadas, gente. Foi muito engraçado a construção que a autora fez dessa comemoração, sabe? Você ri o tempo inteiro. E no filme não tem. Primeiro que não tem o Declan, então obviamente não ia ter o documentário, mas eu achei que eles podiam ter feito a noite de comemoração, porque tem no filme a noite de comemoração do aniversário da Holly, só que é muito cortado, eles tiraram muita coisa das coisas que acontecem. E ficou muito sem graça no filme, e no livro é a melhor parte pra mim, assim, porque é muito engraçado. Então eu senti muita falta disso no filme, fiquei bem triste de que não tinha essa parte no filme, porque é muito engraçado essa parte no livro. Enfim, isso foi uma decepção pra mim. Foi uma das grandes decepções. Outra coisa que é diferente, e aqui eu tô falando das coisas diferentes que eu notei, gente, pode ter muitas outras coisas diferentes, mas essas são as que eu notei, sabe? E a última, assim, que eu acho que eu notei foi o Tom, que é o namorado da Denise. Quando a história começa, a Denise não tem ninguém, a Denise tá solteira. A Denise é a melhor amiga da Holly. Então, quando a história começa, ela tá sem ninguém. O Tom é um cara que ela vai estar conhecendo no karaokê. O karaokê é um evento que acontece no clube. No livro, esse evento acontece no clube, tá? Porque, como eu disse, o livro ele traz o Danny como dono de um clube super popular que tem, então, 3 andares. Então, em um desses andares acontecia esse torneio de karaokê. E a Holly tem uma história com isso, ela tem uma situação que acontece com ela e ela tem trauma do karaokê. Então, uma das primeiras cartas que ela recebe, o Gary pede pra ela enfrentar esse medo e ir cantar no karaokê. E quem tá apresentando esse karaokê é o Tom O'Donnell, que na história... O'Connell, acho que é O'Connell. Enfim, é o Tom, que é um DJ, que também tem um programa na rádio de Dublin, no livro, tá? E ele é então um DJ que tá apresentando o karaokê, e é assim que ele conhece. No livro, no filme, a Denise também conhece o Tom no karaokê, só que ele é só um empresário e ele aparece tipo 5 minutos no filme. E, enfim, isso também, bom, me incomodou menos do que as outras coisas, mas também me incomodou. Então, acho que o que mais me incomodou foi essa desconstrução da família da Holly no filme, sabe? Mas, concluindo, por que eu não gostei do filme, então? Porque o filme, ele foca muito no romance da Holly e do Gary e deixa o restante em segundo plano, sabe? A família dela tá como acessório, as melhores amigas dela estão como acessório, e no livro não. No livro, a família dela e as melhores amigas dela são tão importantes quanto as cartas que ela recebe. E no filme não. Tipo, a família dela tá ali, as amigas dela estão ali, mas estão muito, tipo, de acessório.
elas não são tão presentes quanto elas são nos livros, sabe? Eu acho que uma parte importante do livro, que não tem no filme, além da superação do luto, é a forma como ela reconstrói os laços com as melhores amigas e com a família dela. Porque ela não sabe como viver sem o Gary. O Gary era o grande amor da vida dela. E ela tá muito depressiva e ela não sabe como lidar com a felicidade das outras pessoas, com a vida das outras pessoas andando em frente. E a dela não, porque o Gary não tá mais ali. Então, ela tem que reconstruir os laços, ela tem que se recolocar, se reposicionar na vida sem o Gary. E isso faz com que ela reconstrua os laços com as melhores amigas e com a família, né? Por exemplo, com a família dela, ela era muito amiga só do Jack. E no decorrer da história ela vai estar reconstruindo os laços, ela vai estar se tornando muito amiga do Richard, vai se tornar mais próxima da Ciara e do Declan. Então, assim, isso tudo não tem no filme, porque não tem os irmãos dela. Gente, eu fiquei muito chateada de eu não ter os irmãos dela, eu não entendi. Eu tava vendo, assim, no começo do filme, quando a gente ainda não sabe que o pai dela abandonou a mãe dela no filme, eu falei, mas como assim, gente? Cadê o pai dela? O pai dela não. O pai dela tá super no livro. E no filme não. Cadê o pai dela? O pai dela abandonou a mãe dela. Eu fiquei tipo, isso não acontece no livro. Ai, eu fiquei muito decepcionada. Enfim, é isso, gente. Essas são as diferenças que eu percebi e é por isso que eu não gostei do filme. Mas eu gostei muito do livro e eu super recomendo. Eu acho assim que vai ter muita gente que assistir aqui vai ficar meio chateado comigo porque eu sei que tem muita gente que gosta do filme. Mas gente, acho muito difícil você gostar do filme se você ler o livro. O livro é muito bom. Tipo, é ótimo. E o filme é bem mais ou menos. Eu vi bastante gente que reclamando do filme em coisas que se você lesse o livro, você vê que não é, entendeu? Que não é daquele jeito. Tipo, as coisas que eu vi o pessoal reclamando no Filmou, tinha alguns comentários de 2 homens na primeira página. E eles estavam reclamando de coisas que tem no livro e não tem no filme. É isso, gente, é isso. Enfim, antes de concluir este vídeo, eu queria falar algumas curiosidades. 2 curiosidades são coisas que eu acho legal e uma curiosidade é uma curiosidade muito legal, que todo mundo vai querer saber. Então, eu vou começar pelas 2 bobinhas. A primeira curiosidade é a segunda música que toca nos créditos do filme, que é... Eu provavelmente vou pronunciar errado, mas é Same Mistake, do James Boone. Eu reconheci essa música porque ela é tema de um casal de uma novela da Rede Globo que passou lá entre 2007 e 2008, que é Duas Caras. Ela era tema da Maria Paula e do Ferraço, que eram interpretados pela Marja Arestiano e pelo Dalton Vig. Então era a música do casal, por isso que eu sei. Eu guardo músicas de abertura e música dos meus casais favoritos. Então, as músicas de abertura de novela e música de casais que eu gosto, eu sempre reconheço, eu fico guardando a música, eu fico ouvindo a música, sabe? Então é isso, é uma curiosidade meio boba que eu achei legal. Eu vou deixar o link pra vocês ouvirem a música aqui na descrição do vídeo, tá? Vou ver se eu consigo colocar nos cards também. A segunda curiosidade é a palavra oxímoro, que tem no livro, e eu fui pesquisar e eu achei na Wikipédia, que é uma figura de linguagem que é usada para palavras que se contradizem, palavras contrárias, é uma figura de retórica clássica, enfim, vou deixar aqui o link para vocês saberem o que é oxímoro também, tá? Mas sei lá, eu achei legal porque é uma palavra que eu não conhecia, é isto. E a terceira e última curiosidade, que talvez seja mais relevante para vocês, é que vai ter continuação. A autora anunciou então que vai lançar um segundo livro que vai se chamar Postscript, que é o PS, sabe? Então, em vez de ser PS Eu Te Amo, a continuação vai ser Postscript e vai se passar então 7 anos depois da morte do Gary. Um grupo que se chama Clube PS Eu Te Amo vai entrar em contato com a Holly, porque nesse clube são pessoas que perderam seus parceiros e esses parceiros deixaram cartas para os parceiros que ficaram vivos, né? E as cartas acabavam com PS Eu Te Amo e tal. Então é a mesma história da Holly, só que com outras pessoas, e essas pessoas vão entrar em contato com ela. E daí ela vai ficar dividida entre querer ajudar essas pessoas que estão passando por essa perda e com medo de ela voltar a ter a depressão que ela teve quando perdeu o Gary. Então essa vai ser uma história um pouco diferente, né? Eu acho, do PS Eu Te Amo. Mas enfim, vai ter continuação. Eu li essa notícia no site do Globo e o link vai estar aqui na descrição pra quem quiser ver, tá? O livro vai ser lançado em setembro no Reino Unido e na Irlanda. E até essa
essa matéria, que foi publicada em março, não tinha data de publicação do livro no Brasil. Eu não sei quando o livro vai ser publicado no Brasil, mas o link para a matéria do Globo vai estar aqui embaixo, vocês podem olhar lá para saberem mais informações da continuação de PS Eu Te Amo, né? Então é isso, gente. Vocês já assistiram o filme, vocês já leram o livro. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês gostam, se vocês não gostam. E se vocês estão curiosos para a continuação. E se vocês acham que essa continuação vai ter filme. Porque se essa continuação for tão famosa quanto o livro, né? O primeiro livro, provavelmente vai ter filme também, né? Ai. Enfim, é isso, gente. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada pela sua atenção. Deixa o like, porque eu pesquisei bastante e eu passei bastante horas preparando esse vídeo. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos. E muito obrigada pela sua atenção. Beijo, tchau e até mais.